presidente, senhora, senhores vereadores, público que me acompanha através das redes sociais. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, senhor presidente, que tive que subir para atender um eleitor e terminou que passou, né? Mas, felizmente, retornei. O que me traz à tribuna no dia de hoje é para agradecer. No dia de ontem, estive na Secretaria de Agricultura Familiar do Governo do Estado de Pernambuco, em companhia da minha mãe, Madalena Diamante, que tinha uma demanda a tratar do assentamento Diamante, que por muitos meses não conseguia resolver, e aí me fez o convite. Eu, como vereadora, representante daquela classe também, dos agricultores, me dispus e fui com manhã até a Secretaria de Agricultura Familiar no Recife. E chegando lá, fiquei muito feliz, senhor presidente. Fui recebida pelo secretário, o jovem Humberto Arraes. Um jovem extremamente competente, muito educado e que se propôs em ver as demandas que no município de Goiânia tem em relação à agricultura familiar. Vi na pasta daquele jovem secretário várias ações que Goiânia já poderia ter sido contemplada e que, infelizmente, não foi ainda, porque ainda não tinha sido procurado. E eu indagava o secretário, doutor Humberto, tal ação, por que foi para o município vizinho, que é bem menor que Goiânia, que a agricultura familiar é de um tamanho também menor e não foi para Goiânia? E ele me respondia, vereadora, sequer recebemos um telefonema ou um contato do município de Goiânia fazendo esses requerimentos. Olha, fiquei muito triste e, ao mesmo tempo, muito feliz em ver aquele secretário jovem com tanta determinação, força de vontade, querendo trabalhar e à disposição do município de Goiânia. De logo, não perdi a oportunidade. Já deixei lá uma pauta, estarei retornando na manhã da próxima sexta para poder já articular com o doutor Humberto Arraes ações voltadas para a agricultura familiar de Goiânia. Porque entendo que o município de Goiânia é muito forte na agricultura familiar, mas que está esquecida, mas que precisa de um olhar especial, tanto por parte do poder municipal, quanto também do estadual. Digo isso com propriedade, porque o assentamento Diamante já tem mais de 31 anos de fundação e há mais de 20 que não se recebe nada, nenhum recurso, nem a nível municipal, nem a nível estadual, nem a nível federal. E essa vereadora que vos fala foi eleita para representar aquele povo também. E essa bandeira, agricultura familiar, é minha. Irei ao estadual, irei ao federal, se possível for, para lutar por uma classe tão sofrida que leva o pão à mesa de todos os brasileiros. E o que me levou a acompanhar a minha mãe naquela ocasião foi a seguinte questão, a situação dos títulos de posse do assentamento Diamante. Diamante, com 31 anos de fundação, ainda não se tem um título de propriedade definitiva. É uma vergonha, é lamentável, mas é por questões políticas mesmo. E ontem eu discuti, doutor Humberto Arraes me encaminhou ao ITERP, o Instituto de Terras de Pernambuco, que é responsável, que acompanha os assentamentos do Estado de Pernambuco, e eu indaguei ao senhor, o presidente do Instituto, senhor Henrique José Queiroz Costa, ex-deputado, e ele hoje ocupa aquela pasta. E eu perguntei, senhor presidente, qual o motivo do tempo de título ser tão pequeno, tendo em vista que recentemente foi ouvido algumas classes ligadas à agricultura, mas que não foram ouvidos os agricultores. Como é que se faz uma sessão para discutir uma emissão de título de posse em que os interessados, que são os agricultores, não são ouvidos? É lamentável, mas é comum, é natural a gente ver isso no dia a dia. A classe mais interessada, que deveria estar envolvida no processo, não é chamada para ser ouvida. Para que diga a importância de se ter o título de forma definitiva, a importância de ter um título com no mínimo 10 anos, mas não, vamos reduzir o título a 2 anos
Por que o governo, aquela comissão, porque os representantes que ali participaram daquela reunião acharam conveniente? Mas conveniente para quem, se os agricultores não foram ouvidos? É lamentável, minha gente. Mas é essa situação em que vive a nossa política, infelizmente. Mas fiquei muito feliz pela abertura que o doutor Henrique Queiroz também me propôs em ajudar e marcar outras reuniões e acompanhar os assentamentos do município de Goiânia para levantar as demandas e poder fazer algo por esse povo tão sofrido. Saí ontem, mais de 6 horas da noite, da secretaria, ao lado do doutor Humberto Arraes e do doutor Henrique José Queiroz, mas satisfeita, cansada, mas satisfeita, porque saí de lá com as exigências necessárias para que os assentados do Engenho Diamante, ainda este mês, consigam receber os seus títulos de posse. Então, isso para mim é gratificante. E foi por isso que eu resolvi vir à tribuna, para agradecer esses 2 homens públicos que são competentes, capacitados e que estão fazendo jus às pastas que estão assumindo. Que não fiquem em seus gabinetes, sentadinhos, esperando as demandas chegarem, mas que vão atrás. E que, infelizmente, até o presente momento, não foi atendido o município de Goiânia, porque não foi procurado. Mas agora tem essa vereadora que vos fala que não vai fazer falta naquelas 2 secretarias. No Instituto de Terras de Pernambuco e na Secretaria de Agricultura Familiar. E convido os colegas também que tiverem demandas nesse segmento, que as portas do gabinete dos 2 secretários estão abertas e que eles estão à disposição de Goiânia. Então, assim, é mais para agradecer, para falar da gratidão que eu estou nesse momento de ver uma ação tão simples que estava travada há meses e que a gente vai conseguir resolver agora para o assentamento Diamante, mas que vamos levar as outras demandas dos demais assentamentos, porque o nosso papel aqui é fortalecer a agricultura familiar. Uma outra coisa, dentre as ações que vi lá e que ouvi, tanto do doutor Humberto quanto do doutor Henrique, é que tem várias ações tão simples que Goiânia já podia ter sido contemplada. Eu fiquei encantada ao ver no pátio daquela secretaria mais de 10 máquinas agrícolas, irmão Mário do Peixe, tratores, que serão destinados, infelizmente, será para Mata Sul. Mas aí eu, como sempre, já perguntei para o secretário como fazer, porque eu também quero que Goiânia receba. Sabemos que no município de Goiânia temos apenas 2 tratores para prestar assessoria para as associações, que infelizmente não está funcionando. Gosto muito do secretário de Agricultura, Aristeu, um homem competente e determinado, mas está faltando algo naquela secretaria para que ela volte a funcionar de forma mais enérgica, porque a gente sabe o quanto é caro o custo de horas de máquina. E no município de Goiânia se tem 2 e que não está fazendo o papel dele, que é o programa Terra Pronta. Eu não tenho conhecimento que está funcionando e precisa reativar urgentemente, porque o produtor rural precisa de assistência. Da mesma forma, a gente sabe que na secretaria deveria dispor de equipe técnica para acompanhar esses assentamentos, porque esses assentamentos poderiam ser grandes aliados nessa questão da insegurança alimentar. A gente vai na Feira Livre e a gente encontra feijão verde a R$10. O município vizinho consegue fornecer a R$5, R$6. Por que será? Porque os produtores do município vizinho têm apoio, têm incentivo do município. Então, Goiânia não pode ser diferente. Goiânia tem que fazer o seu papel, valorizar a agricultura familiar, mas realmente a agricultura familiar não é dispor serviço para quem tem condições de custear, não. Porque essa casa está atenta e eu estarei ainda mais com relação a essa situação. O trator do município tem que servir aos produtores rurais, não é a grandes empresários que muitas vezes se utiliza de horas máquinas, que seria para o produtor rural de pequeno porte. Então, a gente vai observar, eu vou cobrar, vou à Secretaria de Agricultura ter uma conversa com o nosso querido secretário, sei do compromisso que ele tem com Goiânia, e vou pedir, solicitar, requerer a reativação do programa Terra Pronta, porque é de grande importância para a agricultura familiar. Mas foi nesse sentido que eu vim à tribuna para agradecer e dizer que o doutor Humberto Arraes, apesar de muito jovem, filho da deputada Roberta Arraes, mas um jovem muito atuante e que
Ainda esse mês vai vir a Goiânia para conhecer os assentamentos e pelos projetos que tem lá, a Goiânia só vai ter a ganhar. É cisterna, habitação, estrada vicinais, inclusive um centro de comercialização. Porque ontem, conversando com o doutor Humberto, vi que está vindo agora para Mata Norte um outro, para uma cidade vizinha, eu questionei e já requeri. Vou fazer de forma oficial amanhã, quando estiver levando a documentação juntamente com minha mãe, protocolar esse ofício fazendo essa solicitação, porque Goiânia já suporta e os agricultores familiares de Goiânia merecem. Mas essa é a minha fala. Uma outra coisa que me traz à tribuna é falar sobre a minha indicação do dia de hoje, que é um requerimento ao Executivo, uma indicação ao Executivo, que envia essa casa um projeto de lei para que seja implantado o programa Jovem Aprendiz. Já teria feito esse projeto, mas, infelizmente, como os poderes do Legislativo é limitado e a gente não pode fazer projeto que venha mexer com a estrutura, infelizmente, não é de minha autonomia, é do Poder Executivo. Mas aí eu fiz a indicação, será votada pelos nobres pares, tenho certeza que será aprovado, e é um projeto de grande importância para os nossos jovens. A gente precisa capacitar, e através do programa Jovem Aprendiz, a gente vai dar oportunidade desses jovens se capacitarem e até uma facilidade maior de conseguir o primeiro emprego. Então, é preciso ter esse olhar para os jovens goianenses que estão aí desempregados, sem capacitações, e o programa Jovem Aprendiz era uma forma de contemplá-los. Então, conto com Vossas Excelências e conto mais ainda com a sensibilidade do prefeito para que ele envie essa casa, esse projeto de lei, para que a gente possa ter no município de Goiânia, a nível do serviço público, esse projeto do Jovem Aprendiz. Muito obrigada, senhor presidente.